O milionário fica surpreso ao ganhar café quente de uma mendiga negra pura e inocente. Clara Moreira nunca imaginou que o dia começaria assim. Suada, aprazada, um nó na garganta que não deixava o mínimo de ar passar. São Paulo rolava ao seu redor, uma selva de concreto e pessoas que para ela eram vozes distantes. Carregava na mão a bandeja pronta para servir aquele café, que por um descuido do destino se tornaria o que ninguém esperava. Uma borrifada quente, fervendo, escorrendo pela roupa cara do homem sentado naquela mesa, num café que parecia ter mais brilho que o sol do meio-dia. Bernardo Almeida, milionário conhecido por seu olhar gélido, cortes precisos no terno e fama de inacessível. O café espirrado em seu peito branco, manchando a riqueza com a sujeira do dia a dia. Clara congelou. O silêncio que caiu no salão foi mortal. Murmúrios brotavam. Que absurdo! Sussurrava uma mulher elegante, sem noção. Balbuciava um homem. Clara sentiu tremor tomar seu corpo, as mãos suarem frio. Mas, para sua surpresa, Bernardo não levantou a voz, nem lançou um olhar de fúria. Ele ficou ali parado, o rosto congelado numa expressão que misturava intriga e algo como curiosidade. Respirou fundo, desviou os olhos do café quente pingando e encarou Clara, não com raiva, mas com uma intensidade desconhecida. Você, garota, venha cá um instante, disse ele, num tom inesperadamente calmo. Aquele momento virou tudo de cabeça para baixo. Clara, a garota de sorriso tímido e olhar puro, uma jovem negra que servia mesas desde cedo na esperança de cuidar de Dona Ana, sua avó com Alzheimer, que naquela manhã havia esquecido quem ela era pela 100ª vez no mês. O que veio depois foi um convite que ninguém antecipava. Tornar-se assistente pessoal de Bernardo Almeida, entrar naquelas festas luxuosas, nos corredores de mármore e cartões brilhantes. Clara ouviu seus próprios pensamentos gritar: não pode ser. Seu mundo. Nos dias que se seguiram, olhares tortos, cochichos pesados na cozinha e na rua, inveja cruel que tocava seus ossos cansados. A pressão para ser alguém que ela nem sabia direito se queria ser bateu como trovão. E ainda tinha a avó que um dia abraçou forte, que nesses momentos a chamava de pessoas que não existiam, que a deixava sozinha a sorrir para o vazio. Foi aí, no meio desse caos, que Clara e Bernardo começaram a se entender. Entre reuniões milionárias e pequenos gestos, nasceu algo. Algo real, intenso. Até que o teste confirmou. Clara estava grávida. Mas a felicidade, essa danada, não dura muito. Letícia apareceu de repente. A ex-esposa que, como um fantasma, revelou que o divórcio nunca tinha sido oficializado. Um choque que balançou os alicerces da vida que Bernardo e Clara tentavam construir. O brilho dourado agora se demonstrava uma prisão, cheia de ameaças escondidas. Bernardo, dividida entre o luxo e o amor, precisou fazer uma escolha que faria tremer-o. E, num instante cruel, Clara sentiu as dores intensas começarem. Estava em trabalho de parto, com o coração disparado e a alma confusa, numa cidade que nunca dorme. Ela se preparava para enfrentar o maior desafio da vida, ao mesmo tempo em que uma nova reviravolta surgia no horizonte, mexendo com tudo que ela acreditava. Que será que vem agora? Será que o amor vence mesmo? Ou será que o passado vai engolir tudo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O coração de Clara parecia uma bateria prestes a explodir, e a dor que ela sentia era uma onda, subindo e descendo como se quisesse arrancar tudo de dentro. Estava em trabalho de parto, ali, no meio do caos, e o mundo se tornara um borrão, um eco distante de vozes. As paredes do hospital pareciam apertar, e o que deveria ser um momento mágico estava se tornando um pesadelo. Bernardo estava ao seu lado, mas não parecia tão presente. Ele olhava para o celular com a expressão de quem já havia perdido a esperança. O rosto dele era de preocupação, mas não era apenas por causa do bebê. Clara podia sentir que algo estava errado, algo que ia além daquelas 4 paredes. E quando ela mais precisava dele, uma sombra pairava entre eles. Então a porta se abriu de forma abrupta e uma mulher entrou, como uma tempestade ameaçadora. Era Letícia. Clara parou. Corpo paralisado pelo choque. Letícia, ex-esposa de Bernardo. As coisas não poderiam ficar mais complicadas. O olhar dela era firme, quase desafiador. Bernardo, precisamos conversar, disse ela. Como se Clara não estivesse ali. A tensão no ar era palpável. Clara sentiu o peito apertar. O que Letícia queria? O que ela tinha a ver com tudo aquilo? Os olhares trocados entre eles deixavam claro que havia um peso na relação que Clara desconhecia. E, de repente, a verdade saiu como um tiro. Eu sei sobre a criança, Bernardo, e quero que você saiba que o divórcio nunca foi finalizado. Você ainda é meu marido. Aquelas palavras ecoaram na sala como um trovão. O mundo de Clara desabou. Os sonhos que estavam começando a se formar ao seu redor, o futuro que ela imaginou com Bernardo, tudo estava sendo arrancado dela como se nunca tivesse existido. Bernardo ficou em silêncio, o olhar congelado. Não parecia surpreso, mas sim derrotado, cansado. A expressão no rosto dele se transformou. E Clara percebeu que ele carregava um segredo que estava prestes a ser revelado. Uma nuvem escura se formava entre eles, e a dor que Clara sentia se intensificou. O único amor que ela conhecera agora se tornava um labirinto de mentiras. Você não pode fazer isso comigo, disse Bernardo, a voz tremendo, mas cheia de uma urgência que parecia mais desesperada do que qualquer outra coisa. Eu não sabia que ainda estávamos casados. Mas Letícia não se deixava levar. Eu não estou aqui para discutir. Estou aqui por nossos filhos, lançou ela. E nessa hora, Clara sentiu um frio percorrer sua espinha. Filhos? Como assim? Ela estava prestes a dar à luz a um e agora se via diante da possibilidade de mais um. O que mais ela não sabia? O olhar de Letícia era como uma tempestade que não se decidia se ia ou não desabar. Clara, sentindo-se pequena, apertou a mão de Bernardo, que parecia mais distante, o que dava a entender que mais uma reviravolta estava por vir e que tudo poderia mudar mais uma vez. Desesperada, Clara virou-se para Bernardo, os olhos marejados. O que você não me contou? Questionou, a voz embargada. As palavras foram como facas afiadas em um silêncio que dizimava tudo ao redor. E com o peso daquela pergunta pairando no ar, ela sentiu um terremoto dentro de si. A tensão era insuportável. Clara sabia que tudo estava prestes a desmoronar. Mas faltava um detalhe. Uma revelação que, se alguém dissesse, mudaria completamente o jogo. O hospital que antes parecia seguro, agora era uma prisão, e ela estava no centro de uma batalha que nem mesmo entendia. A pergunta ecoava. O que mais ele escondia?
E com isso, Clara notou que talvez o que ela mais desejasse tivesse se transformado na maior armadilha da sua vida. Estava prestes a dar à luz. Mas o que seria desse amor? Agora, em meio a tantas revelações, e assim, em meio à dor e à confusão, Clara se preparava para enfrentar o que estava por vir, sem saber que a verdade era ainda mais cruel do que seus piores pesadelos. Clara sentiu que o ar ao seu redor se apertava, como se as paredes do hospital quisessem absorver toda a agonia daquele momento. Os olhos de Bernardo estavam fixos em Letícia, uma tempestade de emoções passando por seu rosto. Clara apertou a mão dele com força, mas ele parecia distante, perdido em um mar de... Bernardo, você tem que me dizer a verdade. Sua voz tremia, quase um sussurro, mas o eco da sua urgência ressoava entre as paredes estéreis. A tensão era densa, palpável. Letícia não desviava o olhar, como se estivesse esperando a resposta. E Clara não sabia se queria ouvir. Você não precisa disso, Clara, disse Bernardo, tentando desviar o assunto, mas a expressão em seu rosto apenas convidava mais perguntas. Eu vou resolver isso. Agora não é o momento. Não é o momento, Clara protestou, indignada. Desde quando é que sua vida se tornou mais complicada do que a minha? Estou em trabalho de parto aqui, Bernardo. Mas então, uma coisa estranha aconteceu. No meio daquela discussão, a porta se abriu com uma violência inesperada. Foi como um gongo que soou, interrompendo tudo. Uma enfermeira entrou correndo, seu olhar carregando um peso diferente. Clara, não temos muito tempo. Preciso que você me siga agora. A sala de parto está pronta. Sua voz era enérgica e clara, mas o que realmente deixou Clara em estado de choque foi a expressão nos olhos da enfermeira. Algo não estava certo. Sem entender muito bem, Clara olhou para Bernardo, que estava em silêncio. A expressão em suas feições misturava choque e confusão. Ele então a seguiu, mas nem mesmo se virou para Letícia. E nesse momento, todo o orgulho e a tensão que havia no ar foram substituídos por uma pressa urgente. As contrações estão bem mais intensas, Clara. Temos que ir agora, insistiu a enfermeira. Então, algo dentro de Clara começou a se agitar. Era o instinto, como uma onda crescendo, algo que se aproximava. Está tudo bem? Clara perguntou à enfermeira, o medo começando a tomar conta dela. O bebê. O que está acontecendo? A incerteza pesava na sala e na mente dela. O olhar sério da enfermeira cortou o ar, um lance de serpente que paralisou tudo em seu caminho. Precisamos ir, respondeu a enfermeira, cortando qualquer possibilidade de mais diálogos. E então, como se num filme, Clara viu que um grupo de médicos estava se aproximando. A adrenalina tomou conta, e com um último olhar para Bernardo, que ainda parecia perdido, Clara foi puxada para fora da sala. No corredor, o som das máquinas e os gritos distantes de outras mães desembocaram em um turbilhão de emoções. Era tudo tão rápido. Clara estava prestes a engravidar, mas aquele tumulto parecia coisa de filme de terror. E aí, bem naquele momento, tudo ficou mais sombrio. Uma figura familiar apareceu na frente dela enquanto caminhava apressadamente por um dos corredores. Era Ana, sua avó, que não deveria estar ali. O coração de Clara disparou, misturando a dor das contrações com um medo insuportável. — Que você está fazendo aqui? Clara perguntou, ofegante, mas Ana olhou direto, e a expressão dela era de confusão, um lugar onde o tempo e a memória pareciam se misturar. — Onde está minha menina? Perguntou Ana, a voz embargada. Clara não conseguia entender. — Elas estão aqui, vovó. Eu estou aqui. Mas a resposta da avó a paralisou. — Não, você não pode estar aqui. Você não deveria estar aqui. Aquelas palavras explodiram num instante, como fogos de artifício. — Clau,
Minto, revelando um segredo escondido. E com cada segundo que passava, tudo em que Clara acreditava começava a desmoronar. O que Ana sabia? O que mais poderia estar por trás daquela cena frenética? E mais importante, qual seria o impacto disso tudo em sua vida, em seu bebê, em seu amor por Bernardo? A urgência da situação batia forte como um tambor, enquanto o futuro se tornava uma névoa cada vez mais densa. Clara sentiu que o ar ao seu redor se apertava, como se as paredes do hospital quisessem absorver toda a agonia daquele momento. Os olhos de Bernardo estavam fixos em Letícia, uma tempestade de emoções passando por seu rosto. Clara apertou a mão dele com força, mas ele parecia distante, perdido em um mar de incertezas e revelações que a envolviam. Os minutos pareciam se arrastar e a pressão aumentava. O coração de Clara batia acelerado, um tambor insistentemente descompassado no peito. O que mais ela não sabia? O que mais poderia ser revelado naquela sala fria? Bernardo, você tem que me dizer a verdade. Sua voz tremia, quase um sussurro, mas o eco da sua urgência ressoava entre as paredes estéreis. A tensão era densa, palpável. Letícia não desviava o olhar, como se estivesse esperando a resposta, e Clara não sabia se queria ouvir. Você não precisa disso, Clara, disse Bernardo, tentando desviar o assunto, mas a expressão em seu rosto apenas convidava mais perguntas. Eu vou resolver isso. Agora não é o momento. Não é o momento? Clara protestou, indignada. Desde quando é que sua vida se tornou mais complicada do que a minha? Estou em trabalho de parto aqui, Bernardo. Letícia, então, parecia perder a paciência. Bernardo, o que importa é o que você vai fazer agora. Não podemos ignorar nossa família. E a Clara, ela precisa saber a verdade. Foi quando a enfermeira retornou com um semblante sério. Clara, não temos muito tempo. Preciso que você siga agora. Capturando todas as atenções. Era um médico com uma expressão que misturava preocupação e pressa. Clara, temos um problema, declarou, antes que pudesse dar mais explicações. As palavras ecoaram na sala fria. A sensação de desespero tomou conta dela, e ela sentiu que sua garganta se apertava, uma onda de ansiedade incontrolável. Precisamos levar você imediatamente para a sala de parto. O olhar de Bernardo intensificou, e Clara percebeu que algo estava errado. O que está acontecendo? Ela questionou, a voz trêmula. Mas antes que alguém pudesse responder, o médico cortou a conversa. É sobre o bebê, Clara. Preciso que você escute. O olhar dele era sério. Houve uma descoberta inesperada. Nós encontramos um problema cardíaco e precisamos agir com rapidez. Aquelas palavras foram um golpe atrás do outro. Clara mal conseguiu respirar, enquanto a enfermeira a puxava, levando-a em direção à sala de parto. O que você quer dizer com isso? Ela gritou, mas as portas se fecharam atrás dela, isolando-a em uma nova realidade. Ela estava prestes a dar à luz, mas agora a angustiante sombra de um possível desespero pairava sobre ela. A dor das contrações se misturava ao medo, e seu coração se partia ao imaginar qualquer coisa em perigo. O amor da sua vida, Bernardo, estava no outro lado da porta, mas ele não sabia o que estava acontecendo. E nesse momento, um pensamento assustador cruzou sua mente. E se a verdade que Letícia ameaçava revelar não fosse a única que importasse? Clara começava a temer não apenas pelo seu bebê, mas pela própria natureza da relação que tinha construído com Bernardo. A pressão aumentava a cada segundo e o que antes parecia amoroso agora estava tingido de sombras. Enquanto as enfermeiras a preparavam, um barulho intenso irrompeu do outro lado da sala. Clara tentou ouvir, mas um grito a fez tremer. Era Bernardo. Não, ele estava chamando pelo nome dela. Má. Deixe-o entrar.
A enfermeira segurou firmemente, mas Clara lutou contra a dor e a confusão. Bernardo, o que está acontecendo? Ela gritou, mas estava longe de ouvir uma resposta clara. Do outro lado da porta, uma explosão de vozes preenchia o espaço. Ela não tinha certeza do que estava acontecendo, mas a sensação de que tudo estava prestes a desmoronar tomou conta. No meio do caos, Clara não conseguia se livrar da ideia de que a verdade que estava se desenrolando poderia ter um impacto devastador no amor que ela acreditou ter. E quando uma enfermeira apareceu novamente com um olhar sombrio, Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Precisamos ir agora", disse, e naqueles olhos havia algo preocupante que Clara não conseguiu ignorar. Então, sem aviso, a porta se abriu com força e uma figura conhecida apareceu, trazendo a confusão e a dor de volta à mente dela. Ana, sua avó, estava ali. O que ela estava fazendo naquele lugar? E por que ela estava tão pálida? "Clara, não era para você estar aqui, não agora", sussurrou Ana, a voz trêmula. Clara congelou. O que quer que Ana soubesse parecia ser o centro de tudo. A urgência da situação batia forte como um tambor, enquanto o futuro se tornava uma névoa cada vez mais densa. E nesse entrelaçar de vozes e sombras, Clara percebeu que estava na beira de uma verdade devastadora. Maior do que qualquer obstáculo que já enfrentara, uma reviravolta que poderia mudar tudo. Clara ficou paralisada diante da avó, o coração disparado. "Vovó, o que você quer dizer com isso? O que está acontecendo?" A mistura de dor e confusão deixava seu estômago embrulhado. Ana, com os olhos perdidos, olhava ao redor como se tentasse recordar algo muito importante. "Você não pode estar aqui, Clara. Não é seguro. Você precisa ir embora." As palavras dela eram um grito silencioso, um aviso que não se encaixava na realidade que Clara conhecia. Mas antes que fizesse mais sentido, um alvoroço começou do lado de fora da sala. Várias enfermeiras e médicos entraram na emergência, todos com expressões de pânico. "O que está acontecendo?" Clara perguntou, sua voz ecoando a ansiedade crescente. A enfermeira que acompanhava parecia mais assustada a cada segundo, enquanto os outros médicos tomavam posições ao redor dela. "Clara, a situação complicou. Precisamos agir rápido", uma das médicas falou, mas Clara não conseguia entender. "A situação? O que você está dizendo? Eu só quero meu bebê." O desespero transbordava de suas palavras. E foi então que, como um relâmpago cortando o céu nublado, a verdade subiu à tona. O médico se aproximou, seu semblante sério. "Temos um problema, Clara. Uma emergência não relacionada a você, mas que pode afetar tudo." O mundo ao redor dela parecia desvanecer. "O que você quer dizer? Que problema?" A sensação de que algo estava prestes a dar errado encheu o ar. E então a porta se abriu de novo, com um estrondo. Era Letícia, a ex-esposa de Bernardo, mas não era só isso. Ela estava acompanhada de um grupo de seguranças. O choque percorreu o corpo de Clara. "Bernardo me disse que estava com uma amante. Ele não é apenas um traidor. Ele me traiu com você, agora eu preciso protegê-lo." A voz de Letícia estava cheia de uma fúria intensa e, ao mesmo tempo, possessiva. Clara sentiu um frio nas costas. "Proteger? O que você quer dizer com isso?" Sua voz praticamente tremia. Letícia ignorou o que Clara disse e virou-se para os médicos, seu olhar gélido. "Ele precisa ser afastado dela, e eu não vou deixar que ela estrague a nossa família de novo." "Você não entende o que está em jogo, Letícia", o médico gritou, mas já era tarde. Com um movimento brusco, Letícia avançou até o lado de Clara. "Você não vai tocar no meu marido. Ele é meu. Você não pertence a ele." Clara sentiu o coração acelerar, uma tempestade de emoções. O que estava acontecendo? Enquanto Letícia se aproximava, uma enfermeira começou a empurrá-la para longe, tentando conter a situação. E naquele momento, tudo parecia um pesadelo alucinatório. "Clara, temos que agir agora." A enfermeira se virou para ela enquanto o caos crescia. Mas o desespero de Clara
atingiu o ápice quando ela olhou para Letícia. As palavras começaram a se juntar, um quebra-cabeça se formando em sua mente. Você sabia da gravidez, não sabia? É isso que você quer, controle sobre tudo isso. O silêncio se instalou por um segundo, uma pausa tensa. E então, Letícia lançou a bomba. Claro, se você não tivesse entrado, nada disso teria acontecido. Eu queria uma família e ele só foi embora. Você estragou tudo. E com isso, mais uma enxurrada de vozes constantes inundou o espaço. O médico olhou para os dois lados, avaliando o cenário caótico antes de tomar uma decisão abrupta. Se não se afastarem, não poderemos garantir a segurança da paciente ou do bebê. As palavras eram um eco distante enquanto Clara olhava para Bernardo, que ainda estava do outro lado da porta, impassível, como se não soubesse o que fazer. O coração de Clara afundou. A pessoa que deveria ser seu porto seguro agora parecia um estranho, preso entre o passado e o presente de forma narrativa. E foi em meio a todo esse desespero que algo aconteceu. Uma luz de alerta começou a piscar na sala, um sinal de emergência, e de repente os alarmes soaram. Um grupo de enfermeiros entrou com pressa, exigindo que todos saíssem, incluindo Bernardo. Você tem que sair agora! Um dos seguranças começou a empurrá-lo para fora, e a porta se fechou com um estrondo, isolando Clara e Ana do resto do mundo. O ar ficou pesado, e Clara lutou por um fio de esperança. E no meio dessa tempestade, o olhar de Ana se prendeu no dela, como se sua presença carregasse uma verdade inominável. Você precisa saber sobre o que aconteceu quando ela estava grávida de você. E com aquelas palavras, o chão parecia despencar. Segredos e mentiras estavam prestes a ser revelados, e o que parecia ser uma simples conexão se transformou em um labirinto de ação e tensão, onde a verdade poderia tanto salvá-la quanto destruí-la. O tempo estava acabando, e cada segundo contava para descobrir o que realmente estava em jogo. Clara olhou para a avó, confusa, enquanto o barulho ao redor se intensificava. Ana parecia prestes a revelar algo monumental, mas as palavras não vinham, como se algo a estivesse sufocando. E então um grito cortou o ar. Era Bernardo. Clara, deixa eu entrar, por favor. Sua voz estava carregada de desespero. O pânico dela aumentou, mas a enfermeira tentou segurá-la firme. Ouvia-se o som de passos rápidos, e a tensão da situação crescia, mas Ana a interrompeu. Você precisa saber a verdade, Clara, sobre a sua origem. Mas antes que pudesse continuar, um som estrondoso ecoou pelo corredor. A luz piscou, e de repente uma porta lateral se abriu com força. A enfermeira, preocupada, correu até a entrada. O que aconteceu? Estava outra enfermeira apressada e ao mesmo tempo pálida. Nós temos um código vermelho. A declaração virou o mundo de Clara de cabeça para baixo. O coração dela disparou. O que quer que fosse, a urgência era palpável. Clara, Ana tentou explicar, mas a situação estava fora de controle. O que significa isso? A pergunta explodiu na mente dela. O desespero tomou conta de tudo. Tá tudo bem. O que está acontecendo? Clara gritou, a voz trêmula, enquanto olhava para Ana, buscando respostas. Então, de repente, ela olhou com apreensão. Não, querida, não agora. Você precisa se concentrar no seu bebê. Um grupo de médicos entrou na sala, sua presença impositiva fazendo o ambiente parecer menores. Clara estava assustada, seus instintos gritando para que ela corresse, mas algo a mantinha ali, imóvel. Precisamos que você respire fundo, Clara. É uma emergência fora do controle. Um dos médicos se dirigiu a ela, seu olhar emaranhado em uma mistura de seriedade e compaixão. Mas o que está acontecendo? Clara quase gritou. A verdade estava escondida em algum lugar,
e o que ia ser revelado poderia mudar tudo. No meio dessa frenesi, um barulho alto ecoou do outro lado da porta. Os sons de algo pesado sendo derrubado, e então, outra voz, um grito abafado como se alguém estivesse em dor. Eu não vou deixar você fazer isso. Sem aviso, a porta se abriu novamente, e foi como se uma onda de choque inundasse o ambiente. Bernardo estava ali, o rosto pálido, com lágrimas nos olhos, e parecia ter perdido o controle. Mas não era só ele estava sendo seguido por um homem robusto, que balançava a cabeça como se estivesse em desespero. Acho que vocês precisam ouvir isso. Ele disse com a voz grave, e então a bomba explodiu. O homem se virou para Ana como se estivesse prestes a expor uma verdade aterrorizante. Ela não é quem você pensa, Bernardo. O nome dela não é Ana, é Renata, e ela não é apenas a avó de Clara. Ela fugiu do passado, de uma vida que você não conhece. E Clara, ela não é sua filha. O silêncio se instalou na sala como uma neblina densa. Clara congelou, o coração na garganta. O quê? Como era possível? O mundo dela virou uma espiral de confusão. Ela não entendia o que estava acontecendo, mas as palavras dele soaram como um eco ensurdecedor. Isso não faz sentido, Clara gritou, sentindo-se perdida. Eu sou a filha dela. Eu sou a Clara. Não, você é Renata, a filha dela com outro homem. O homem insistiu. Você deve ficar longe deles. Seu pai, ele tá atrás de você. Clara se virou para a avó, buscando por uma explicação, mas o olhar dela era um misto de medo e tristeza. Tinha que ser. Não era para você saber agora. Eu não consegui, Clara, me perdoe. Esse momento a deixou em choque. A sala girava. Sua avó, que sempre foi seu porto seguro, agora era um mistério envolto em mentiras. O peso das revelações a esmagava, e Clara sentiu as forças esgotadas. O que mais estava escondido? E o que isso significaria para tudo que ela havia construído? Bernardo se aproximou. A preocupação em seus olhos agora era uma tempestade de emoções. Clara, não escute. Essa é uma mentira. Mas o homem não se calava. A verdade precisa ser dita. Ele não é só o seu amante, mas você tem que se afastar dele. Você está em perigo. E nesse último sussurro, Clara ficou paralisada. O desconhecido estava agora em seu lar, e a verdade que ela buscava se tornava uma armadilha mortal. O que mais ela poderia descobrir? Ela estava prestes a se tornar mãe, mas o que isso significava se tudo o que ela conhecia ruísse agora mesmo? A pergunta ecoava em sua mente enquanto o caos se desenrolava diante dela, deixando um vazio angustiante e uma fome insaciável por respostas. Clara ficou paralisada diante da avó, sua mente girando como um carrossel descontrolado. O coração batia forte, a confusão invadia seu ser. Vovó, o que você quer dizer com isso? O que está acontecendo? O peso das palavras do homem ainda ecoava em seus ouvidos. Ana, até aquele momento firme, parecia agora uma sombra da mulher forte que Clara conhecia. Clara, você não pode ficar aqui. É muito perigoso. Eles estão atrás de você. A voz dela tremia e os olhos estavam marejados. As coisas desmoronavam ao redor dela. O pânico gripava seu coração. Quem está atrás de mim? O que você sabe que eu não sei? O desespero em sua voz chamou a atenção de todos. O médico deu um passo atrás, enquanto Letícia assistia, com um sorriso cínico que dizia muito mais do que suas palavras. O ambiente pulsava com a tensão. Se você não acredita em mim, a verdade virá à tona, disse o homem que provocou a confusão. Mas o tempo está se esgotando. Antes que Clara pudesse processar aquilo, um grito rasgou o ar. Corram! O som veio de fora da sala e um grupo de seguranças entrou, bloqueando a saída. Clara não sabia se sentia pânico ou raiva.
A realidade estava prestes a se despedaçar, e seu instinto de sobreviver estava ativo. Deixa eu sair, o que está acontecendo aqui? O homem robusto avançou, mas foi interrompido por Bernardo, que finalmente conseguiu entrar. Não toque nela. Ele se lançou na direção do homem, os músculos tensos, e Clara ficou paralisada ao ver a fervorosa proteção que ele sentia por ela. Assim que olhares se cruzaram, uma pergunta surgiu. E se tudo não passasse de um jogo? Letícia começou a se mover, um olhar possessivo em seu rosto. Você não pode simplesmente entrar e achar que tudo ficará bem, Bernardo. Você tem responsabilidades. Clara ofegava, como se a sala tivesse se tornado menor. Ela precisava entender o jogo que todos estavam jogando. Responsabilidades? O que você sabe sobre mim, Letícia? A palavra responsabilidades a atingiu como uma bomba. Então, a enfermeira, com uma expressão decidida, interveio. Chega, precisamos evacuar esta área. E como um eco da ordem, os médicos começaram a organizar a evacuação. Mas em meio ao tumulto, a figura de Ana ficou ainda mais pálida. Clara, você é a chave para tudo isso. Tem uma verdade que conecta você e eles. Um segredo. Ela se virou, como se estivesse se preparando para revelar mais. Você precisa saber. Clara sentiu que o mundo estava prestes a desabar. Vovó, o que você sabe que eu não sei? O que está acontecendo? E então, numa fração de segundo que parecia uma eternidade, Ana perdeu a força e sussurrou. Você não é a filha que eles pensam que você é. A sala congelou. O coração de Clara parou. O que você disse? As palavras saíram como um sussurro agonizante. Você não pode ser séria. Sua cabeça rodou. Mas eu sempre fui. Ana olhou para ela, a dor refletida em seus olhos. Eu não queria que isso acontecesse assim. Mas a verdade é que você não é filha de Bernardo. É filha dele. Ela apontou para o homem que havia perturbado tudo. Um silêncio profundo se estabeleceu. A revelação transformou-se em um maremoto de emoções. Clara olhou para o homem e tudo começou a fazer sentido. Ela não sabia se estava aliviada por compreender algo ou aterrorizada pelas consequências. Não, isso não é possível. É uma mentira. A negação tomou conta dela. O mundo girava. O chão se moveria sob seus pés. Mas a verdade estava lá, nua e crua. Ela estava prestes a dar à luz a uma criança que a conectava não apenas a Bernardo, mas a esse homem mistério, que agora parecia ter a chave de tudo. Do outro lado da porta, uma sirene começou a tocar, e a urgência da situação estava em seu ápice. O que mais poderia ser revelado? O que significava tudo isso? Cada segundo contava, e agora a única coisa que Clara sabia era que a revelação acabaria por transformá-la de uma forma que ela nunca poderia antecipar. Clara ficou paralisada diante da avó, sua mente girando como um carrossel descontrolado. O coração batia forte, a confusão invadia seu ser. Vovó, o que você quer dizer com isso? O que está acontecendo? O peso das palavras do homem ainda ecoava em seus ouvidos. Ana, até aquele momento firme, parecia agora uma sombra da mulher forte que Clara conhecia. Clara, você não pode ficar aqui. É muito perigoso. Eles estão atrás de você. A voz dela tremia e os olhos estavam marejados. As coisas desmoronavam ao redor dela. O pânico gripava seu coração. Quem está atrás de mim? O que você sabe que eu não sei? O desespero em sua voz chamou a atenção de todos. O médico deu um passo atrás, enquanto Letícia assistia, com um sorriso cínico que dizia muito mais do que suas palavras. O ambiente pulsava com atenção. Se você não acredita em mim, a verdade virá à tona.
disse o homem que provocou a confusão. Mas o tempo tá se esgotando. Antes que Clara pudesse processar aquilo, um grito rasgou o ar. Corram! O som veio de fora da sala e um grupo de seguranças entrou, bloqueando a saída. Clara não sabia se sentia pânico ou raiva. A realidade estava prestes a se despedaçar e seu instinto de sobreviver estava ativo. Deixa eu sair! O que está acontecendo aqui? O homem robusto avançou, mas foi interrompido por Bernardo, que finalmente conseguiu entrar. Não toque nela! Ele se lançou na direção do homem, com os músculos tensos. E Clara ficou paralisada ao ver a fervorosa proteção que ele sentia por ela. Assim que os olhares se cruzaram, uma pergunta surgiu. E se tudo não passasse de um jogo? Letícia começou a se mover, um olhar possessivo em seu rosto. Você não pode simplesmente entrar e achar que tudo ficará bem, Bernardo. Você tem responsabilidades. Clara ofegava, como se a sala tivesse se tornado menor. Ela precisava entender o jogo que todos estavam jogando. Responsabilidades? O que você sabe sobre mim, Letícia? A palavra responsabilidades a atingiu como uma bomba. Então, a enfermeira, com uma expressão decidida, interveio. Chega, precisamos evacuar esta área. E como um eco da ordem, os médicos começaram a organizar a evacuação. Mas em meio ao tumulto, a figura de Ana ficou ainda mais pálida. Clara, você é a chave para tudo isso. Tem uma verdade que conecta você e eles. Um segredo. Ela se virou como se estivesse se preparando para revelar mais. Você precisa saber. Clara sentiu que o mundo estava prestes a desabar. Vovó, o que você sabe que eu não sei? O que está acontecendo? E então, numa fração de segundo que parecia uma eternidade, Ana perdeu a força e sussurrou. Você não é a filha que eles pensam que você é. A sala congelou. O coração de Clara parou. O que você disse? As palavras saíram como um sussurro agonizante. Você não pode ser séria. Sua cabeça rodou, mas eu sempre fui. Ana olhou para ela, a dor refletida em seus olhos. Eu não queria que isso acontecesse assim, mas a verdade é que você não é filha de Bernardo, é filha dele. Ela apontou para o homem que havia perturbado tudo. Um silêncio profundo se estabeleceu. A revelação transformou-se em um maremoto de emoções. Clara olhou para o homem e tudo começou a fazer sentido. Ela não sabia se estava aliviada por compreender algo ou aterrorizada pelas consequências. Não, isso não é possível. É uma mentira. A negação tomou conta dela. O mundo girava, o chão se moveria sob seus pés. Mas a verdade estava lá, nua e crua. Ela estava prestes a dar à luz a uma criança que a conectava não apenas a Bernardo, mas a esse homem mistério, que agora parecia ter a chave de tudo. Do outro lado da porta, uma sirene começou a tocar. E a urgência da situação estava em seu ápice. O que mais poderia ser revelado? O que significava tudo isso? Cada segundo contava. E agora, a única coisa que Clara sabia era que a revelação acabaria por transformá-la de uma forma que ela nunca poderia antecipar. E quando a porta abriu novamente, Clara viu algo que fez seu sangue gelar. Era um homem de terno escuro, com um olhar penetrante e uma expressão fria. Clara, precisamos conversar. Não temos muito tempo. A situação ficou mais complicada do que imaginávamos. Ela sentiu que suas pernas tremiam. Quem é você? A pergunta saiu como um sussurro, mas a resposta que ele daria poderia mudar tudo novamente. Clara olhou atentamente para o homem que acabara de entrar. Ele parecia sério. A tensão no ar era palpável. Quem é você? Perguntou, tentando controlar a ansiedade que a envolvia. A enfermeira ao fundo olhava de um jeito inquieto, como se qualquer coisa pudesse acontecer a qualquer momento. Meu nome é Arthur, disse ele.
mantendo o olhar firme em Clara. E precisamos dar-lhe algumas respostas urgentes. A atmosfera parecia ter mudado de repente. Todo o ruído ao redor se desvanecia, deixando apenas a voz dele ecoando. O que você descobre hoje pode mudar tudo. Clara sentiu o coração acelerar. O que quer dizer com isso? As palavras saíram em um fio de voz trêmula. Esse tal Arthur não parecia estar ali para conversas leves. Então, antes que ele pudesse continuar, um barulho forte ecoou pelo corredor. Portas sendo arrombadas, gritos e passos pesados se aproximando. Clara sentiu um nó se formar na garganta. O que está acontecendo? Eles devem ter chegado mais cedo do que o previsto. Precisamos sair agora. Arthur falou rápido, mas sua calma incomodava Clara. Quem está vindo? Ela questionou, tentando compreender a gravidade daquela situação. Ouvindo o tumulto, Ana olhou ansiosamente para Clara. Por favor, escute-o, ele sabe o que está fazendo. Clara não sabia em quem confiar, mas viu a determinação nos olhos de Arthur, que parecia carregar todo um peso em seus ombros. Você não pode ficar aqui, ele insistiu, puxando-a pelo braço. E o meu bebê? Clara sentiu o frio na espinha. As imagens da gravidez, do futuro com Bernardo, tudo parecia desmoronar. Eu não posso apenas ir embora. Arthur hesitou por um momento, como se estivesse decidindo o que dizer. A segurança do seu filho está em risco, Clara. O passado que você desconhece está voltando, e eles não vão parar até que consigam o que querem. Quem são eles? Clara lançou uma olhada em Letícia, que estava agora visivelmente nervosa, quase amedrontada. Ela se aproximou um passo, segurando o braço de Bernardo, que ainda estava atordoado. Bernardo, o que você sabe? O que ele está dizendo? Você tem que me dizer. Bernardo abriu a boca, mas antes que pudesse responder, uma mesa próxima estourou em pedaços como explosão, enviando cacos de madeira para todos os lados. A sala ficou em silêncio por um momento. Clara ficou paralisada, o coração na boca. Saia da frente, agora! Gritou alguém que parecia ser um médico, mas não era. Era um alerta. Em um movimento rápido, Arthur usou o corpo para empurrá-la para o lado, tirando-a do caminho do ataque. As pessoas que estão atrás de você não são apenas do passado, Clara. Elas têm um interesse muito mais obscuro. Elas querem que você se junte a elas, disse Arthur, a voz baixa, mais intensa. A adrenalina a tomou por completo. O que você quer dizer com isso? Clara estava confusa, mas a sensação de que tudo estava prestes a desmoronar se intensificava. Justo nesse momento, seguranças entraram, como uma onda avassaladora, prontos para conter qualquer ameaça. Clara olhou para Arthur, que segurava a mão dela. Você precisa me ouvir. A verdade é que você não é apenas uma vítima nesta história. Ele começou, mas a continuação estava prestes a se transformar em um grito. Ela pisou para trás e, no calor do momento, alguém a agarrou pelo braço. Era Letícia, com um olhar possessivo. Você não vai roubar o meu lugar. Essa não é a sua vida. Clara sentiu uma onda de raiva e desespero. Como assim? Roubar? Em um instante, tudo se virou. Eu só quero saber a verdade. Arthur cortou a conversa. A verdade é que você é parte de uma linhagem que muitos desejam. Eles querem seu poder e quando descobrirem que você está aqui, não pararão até te encontrarem. Clara, devagar, começou a entender que toda a sua vida era uma quebra de espelhos, refletindo o que ela nunca soube. Arthur estava revelando o que poderia ser o maior choque de sua existência. Mas, no ápice desse turbilhão, o que mais poderia surgir? A confusão se espalhou na sala. Os seguranças, armados e determinados, faziam o papel de protetores. Era a luta dela contra um passado que ameaçava engoli-la. E quando as sirenes voltaram a tocar, Clara soube que a batalha estava apenas começando.
No fundo, o último pensamento ressoou. O que mais poderia vir à tona que mudaria tudo para sempre. Clara sentiu seus pés tremerem ao ouvir as últimas revelações. O caos ao redor agora parecia um borrão de vozes e emoções. Você não pode estar falando sério. Isso não pode ser verdade. O coração dela batia forte, pulsando como um tambor, enquanto o pânico se instaurava em seu peito. Clara, é verdade, você precisa entender, insistiu Ana, a voz fraca, mas cheia de dor. Eles sempre estiveram atrás de você. Você é a chave. Arthur, ao lado dela, observava tudo com um olhar sério. Precisamos sair agora. O tempo está se esgotando. Ele puxou Clara pela mão, mas ela hesitou. Seus olhos fixos em Letícia, que agora parecia perder a compostura, alternando entre o medo e a raiva. Você não vai levar minha família. Não pode! Letícia gritou, um misto de desespero e possessividade preenchendo a sala. Clara, em um impulso, olhou para Bernardo. Ele estava paralisado, o rosto entre o choque e a frustração. Bernardo, me ajuda! Sua voz ecoou com a urgência que o momento exigia, mas ele não podia se mover. O homem que ela amava parecia dividido, incapaz de decidir seu próximo passo. Clara, escute-o. Eles estão aqui e não vão parar até conseguirem o que querem, Arthur disse, a voz firme como um comando. A expressão de preocupação dele fez Clara sentir um frio na espinha. O barulho do corredor aumentava, passos pesados se aproximando. Os seguranças estavam prestes a invadir o espaço e o tempo se tornava curto. Clara sentiu uma onda de adrenalina consumir seu corpo. Vamos! Ela gritou. E então, sem saber se faria a escolha certa, correu em direção à saída, puxando Ana e Arthur junto. Enquanto corriam, os ecos de gritos e alarmes reverberavam nas paredes do hospital. A luz fluorescente piscava, dando à cena uma sensação de caos, como se tudo estivesse prestes a desmoronar. Clara mantinha o foco à frente, ignorando qualquer dúvida ou medo que tentavam a envolver. No final, você vai descobrir a verdade sobre sua família. Eu prometo, disse Arthur, enquanto eles se moviam rapidamente pelos corredores. Mas Clara não sabia se poderia acreditar em mais promessas. O que estava acontecendo? Por que tudo parecia voltar à sua vida como uma tempestade descontrolada? Chegaram a uma porta de saída e Clara parou, ofegante. E se tudo isso for um grande erro? Perguntou, a insegurança ecoando em sua voz. Não é um erro. Você tem um futuro fora desse lugar, Clara. Precisamos proteger você e seu filho, respondeu Arthur. A pressão aumentava. Clara olhou para Ana, que parecia perdida em seus pensamentos. Vovó, você vai me contar a verdade? O que está escondendo? Ana hesitou, mas então seus olhos brilharam com uma determinação repentina. Quando estiver segura, vou te contar tudo, querida. Podemos resolver isso. Agora precisamos ir. Ouvindo isso, Clara se lembrou de Bernardo, o amor da sua vida, e a dor da distância crescia dentro dela. E Bernardo, o que vai acontecer com ele? A pergunta flutuou no ar, um peso que ela ainda carregava. Se ele realmente te ama, ele vai entender, Clara. Você precisa focar na sua segurança e no seu bebê. Isso é o mais importante agora, disse Ana, apertando a mão da neta. A porta se abriu e o ar fresco da noite as envolveu. Clara hesitou. Uma parte dela queria permanecer, enfrentar tudo de frente. Mas a outra parte sabia que ainda tinha longas batalhas pela frente. Vamos, agora é a hora. Arthur apressou, puxando-a gentilmente. Clara respirou fundo, decidida. Ela olhou para o hospital uma última vez. A vida que conheceu se despedaçava. Enquanto ela cruzava a porta e adentrava na escuridão, um pensamento a assombrava.
qual seria o papel dela nessa história toda. E mais importante, quem realmente era Clara. E assim, com o futuro nebuloso à sua frente, Clara deu o primeiro passo em direção ao desconhecido. Se você está aqui e essa história te tocou, é hora de agir. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar trazendo conteúdo incrível. Não deixe de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que pode vir a seguir. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Esse é o momento de demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.